Glória a Deus. Mais uma vez quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, mais um motivo de alegria, ao qual o Senhor tem nos preparado, né, irmãos, para estarmos aqui, para falar do amor de Cristo, para falar que só Jesus salva, para falar que Jesus nos ama, para falar que não há outro caminho a não ser o caminho do Senhor. Talvez passamos por grandes aflições e às vezes passamos por grandes perseguições, mas sabemos que temos um Deus que zela pela nossa alma, um Deus que zela por nós, ainda que somos falhos, ainda que somos pecadores. E ainda pode ter aquele alguém que possa dizer assim: eu não sou pecador. A palavra de Deus nos afirma, irmão. A palavra de Deus nos afirma, lá na primeira epístola de João, que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Irmãos, eu quero trazer algo da parte de Deus nessa noite, e eu vou já falar com os irmãos. Eu estava meditando na Bíblia Sagrada e eu estava meditando também acerca dos últimos acontecimentos. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Sabemos que está ocorrendo, a pandemia. Eu vejo pessoas, não diretamente falando, mas indiretamente, tipo uma perseguição contra o povo de Deus. Porque muitos falam assim: ah lá, os crentes, por que vocês não oram para Deus curar o enfermo? Nós oramos, mas quem cura não é o homem, quem cura é Deus. E isso é quando Deus quer. Porque na verdade as pessoas, elas querem colocar nas pessoas que oram a responsabilidade de cura. Eu costumo dizer que quem cura é Deus. E talvez alguém possa falar assim para mim: mas espera lá, mas Jesus não falou que no nome dele expulsariam demônios, curariam, os sinais seguiriam? Jesus falou sim, concordo, mas o poder não é do homem, o poder é de Deus. Todo domínio está na mão do Senhor, toda autoridade é dele. Eu tenho visto pessoas entrando em desespero, pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão entrando num verdadeiro desespero, devido a essa pandemia. Por outro lado, eu vejo um cenário também de falsos profetas. Eu posso falar que é falsos profetas, e no decorrer do que eu estou falando, vocês vão confirmar comigo. E talvez antes que alguém fale assim: José, você está julgando alguém? Não estou julgando. Jesus, ele fala lá em Mateus, não julgueis para não ser julgado. Mas em João 7:24, Jesus fala assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ou seja, quando Deus ele me dá um respaldo bíblico na palavra, então eu tenho que falar. E talvez para alguém não falar assim: mas será que o que você está falando é verdade? Você pode abrir a tua Bíblia também na carta de Paulo ao povo de Éfeso, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E quando nós falamos em condenar, representa o quê? Julgar. Olha lá, aponta, denuncia. Então, infelizmente, tem uma profetada que está andando por aí.
a profetada. Por que eu falo profetada? Porque profetizam para o povo bênçãos, mas não falam para o povo o que está para ocorrer. Está muito próximo quem está pesquisando e para quem está observando, que é um bom observador, está observando que está tudo planejado. Essa pandemia aqui não é só nacional, mas ela é global. É tudo um preparo para o anticristo. É tudo um preparo para uma nova ordem mundial. É tudo um preparo. Sabe para quê? Sabe para quê? Para uma só religião existir e só um governo, uma única moeda. As pessoas hoje em dia, quando nós falamos, as pessoas não conseguem entender, não conseguem acompanhar, porque não querem se informar e não querem buscar o que está por trás disso tudo. E talvez você possa falar assim, mas onde é que entra os falsos profetas nisso? Eu vou explicar. O maior interesse de Deus para o homem não é bênçãos materiais. O maior interesse de Deus para o homem é salvar o homem do fogo do inferno. O maior interesse de Deus para o homem é levar o homem para o céu. O maior interesse de Deus para o homem é levar o homem para a glória. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Sabe o que eu estou querendo dizer, minha irmã? É que muitos profetas profetizam e falam o que você quer ouvir. Muitos profetas falam, olha, Deus está entrando com providência, está te dando um carro, Deus está abrindo a porta de emprego. Escuta bem, mas nunca falam para você assim, olha, Deus manda falar para você botar a tua casa em ordem, porque Jesus virá buscar a igreja dele. Está bem perto, irmão. A igreja não passa pela tribulação. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Hoje vocês estão vendo, estão ouvindo a minha voz, estão vendo um vídeo ao qual o Senhor Deus colocou no meu coração para fazer. Mas haverá um tempo que vocês vão procurar ouvir falar o que eu estou falando hoje e vocês não vão ouvir, porque não vai ter nem eu e não vai ter outro para falar, porque aqueles que poderiam falar foi para a glória. Eu queria deixar aqui bem claro, irmãos, que eu não prego religião, eu não prego placa denominacional, eu não prego o que pastor A ou o que pastor B diz. Eu prego a palavra de Deus e eu defendo a palavra de Deus. Defendo o que está na Bíblia. Eu não tenho esse negócio comigo, mas e tal, não. Eu defendo o que eu sei, o que eu conheço da palavra, o que Deus tem me revelado. Eu queria deixar nessa noite, para você, minha irmã, para você, meu irmão, meu amigo, você que nunca visualizou essa live, nunca viu eu fazer uma live, eu queria deixar um versículo da palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 45, no versículo 22. Diz assim, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se você pegar o contexto dessa história, você vai ver que o povo estava se corrompendo, o povo estava na idolatria. E quando nós falamos em idolatria, nos dias atuais, é um assunto que aborrece a muitos. É um assunto que, na verdade, aborrece a muitos que estão na prática da idolatria. Mas quando eu vejo a prática da idolatria, não estou me referindo àquela religião que vocês sabem qual é, que adora imagem, não. Eu estou me referindo também a muitos dentro da igreja que idolatram o homem. Pessoas que idolatram o cantor, pessoas que idolatram pregadores, pessoas que idolatram. Deus, ele chama a atenção, e nós sabemos que Isaías, ele é um profeta messiânico, ele que profetizou acerca de Jesus Cristo. Nós sabemos que é uma palavra profética. Deus, ele chamando todos os termos da terra, ou seja, todo o povo, olhai para mim e sereis salvos. Quando nós falamos no sentido, e quando a Bíblia revela o sentido de olhar para Deus, representa seguir a Deus. O que é seguir a Deus? É obedecer e andar de acordo à sua vontade. Tem muitas pessoas, irmãos, que servir a Deus é somente ter Deus no coração. Não, tenho Deus no meu coração e isso é que importa. Não, não. E talvez você possa me falar assim, mas pera lá, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus, ele não quer só o teu coração, não. Deus, ele quer você por completo.
Deus ele não quer ninguém pela metade, não, irmãos. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Ou nós nos entregamos para Deus ou nós não nos entregamos. E quando nós entregamos para Deus, a palavra de Deus nos fala que o mesmo Deus da paz nos santifica em tudo. E o nosso espírito, olha, começa por dentro, alma e corpo, tem que estar irrepreensível para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Muitas pessoas olhando para o lado, muitas pessoas olhando para o outro, muitas pessoas olhando até mesmo para o coro. E sabe o que mais me chama a atenção? É que eu vejo muitas pessoas que dizem ter fé em Deus, estão misturando fé com tentar a Deus. Tem pessoas que dizem ter fé em Deus, mas parece que nesse momento de aflição, momento de luta, elas não conseguem enxergar a Deus. Talvez você possa me perguntar nessa noite, e você possa falar assim, mas como é que nós podemos ver a Deus? Se a Bíblia nos afirma que ninguém pode ver a Deus. Quando nós falamos em ver a Deus, é no sentido de ver a manifestação de Deus sobre tal coisa. É nós sabermos que Deus ele tem poder para parar essa pandemia. Deus ele tem poder para curar. A palavra de Deus nos afirma lá em Deuteronômio que Deus é aquele que fere e que sara, e que mata e que faz viver. Nós encontramos na Bíblia Sagrada Deus falando que aquele que acampa ao redor, daquele que acampa sobre o Senhor, ou seja, debaixo das mãos dele, olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus nos afirma também, lá em Salmos capítulo 115, se não me falha a memória, no versículo de número 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: o Senhor é o nosso auxílio e o nosso escudo. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, minha amada, quando eu começo a observar a palavra de Deus, e eu vou explicar para você o detalhe, com detalhes para você entender onde eu quero chegar, é que quando eu vejo que para uma pessoa ver a glória de Deus, é necessário uma coisa, é necessário primeiramente ela aceitar a Jesus, é necessário não somente ter fé, é necessário ela ter o Espírito Santo. Eu começo a compreender em Atos capítulo 7, quando o diácono Estevão, ele traz a palavra da redenção, ele traz a palavra de que Jesus tinha ressuscitado, ele traz a palavra que era necessário o povo largar o pecado, que era necessário se arrepender dos pecados e ter uma nova vida com Jesus, uma nova vida diante de Deus. O povo não quis dar ouvido à voz do diácono Estevão. Não é diferente nos dias atuais. A verdade é uma. Muitas pessoas, elas preferem dar ouvido a profetas que massageiam o seu ego do que aqueles que falam a verdade da palavra. O que adianta você ter casa? O que adianta você ter carro? O que adianta você, ou o que vai adiantar você ter uma família estruturada se você não tiver Deus na tua vida? O que vai adiantar você ter um emprego ganhando um salário muito alto, o melhor salário que possa se imaginar, mas se você não aceitar Jesus, o destino quando parte para a morte é inferno? O que adianta? E talvez você possa me falar assim, olha só, talvez você possa me falar assim, mas irmão, como é que você fala essa palavra que vá para o inferno? Não é eu que falo, estou tirando da palavra de Deus, porque Jesus, certa feita, ele disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e siga-me. E ele diz mais ainda: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que está no céu. Sabe o que representa isso, meu irmão? Talvez você fale, mas eu aceito Jesus, Jesus está no meu coração. Não adianta apenas você falar, porque o seu testemunho é que tem que condizer com o que você diz. O que eu quero dizer para você nessa noite: Estevão pregando a palavra, o povo não queria ouvir a verdade, porque na verdade, quem está vivenciando o pecado, ele acha que quando nós falamos a verdade, nós estamos atacando ele com aquele pecado que ele está cometendo. Não é. Na realidade, nós falamos porque nós amamos a alma e nós não queremos que aquela alma venha a se perder. Eu não quero que você venha a se perder, meu irmão. Eu não quero se perder, minha irmã.
Outrora eu estava no mundo, outrora eu estava praticando as coisas do mundo, mas eu glorifico a Deus porque Deus enviou alguém e esse alguém trouxe a palavra e a palavra entrou no meu coração. E quando a palavra entrou no meu coração, aí eu comecei a ver o que Deus tinha para mim. Muitas das vezes as pessoas não compreendem. Estevão pregava a verdade, Estevão não em pregar o seguinte: olha, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma boa nota na sociedade, Jesus vai levantar. Não, Jesus não estava preocupado com isso, ou melhor, Estevão não estava preocupado. Estevão estava preocupado em pregar aquilo que ele aprendeu do Senhor. Olha, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Sabe o que acontece nos dias atuais? É que quando nós falamos acerca de santidade, quando nós falamos acerca de renúncia, porque o Evangelho de Cristo é renúncia. Tem gente achando que o Evangelho de Cristo é andar de qualquer maneira. Aceitei Jesus, está tudo bem. A palavra aceitação, ela significa submissão, ou seja, quando você aceita Cristo, você está querendo dizer o quê? Que você está se submetendo à vontade dele e à ordenança dele. Talvez você possa estar no teu orgulho e você possa dizer para mim assim: olha, na minha vida quem manda sou eu, não vou me submeter a ninguém. Aí está um engano seu, porque na realidade, ou você se submete a Cristo e vai de caminho ao encontro à salvação, ou você se submete ao pecado, aos desejos da carne, e se não houver arrependimento, o destino é perdição. Então, na verdade, você não tem muita escolha. A verdade, a pessoa não tem muita escolha. Nós não temos muita escolha. Ou é bem, ou é mal, ou é céu, ou é inferno, não tem meio termo. Estevão pregando para aquele povo. Presta bem atenção. O povo levou Estevão para fora da cidade porque não queriam ouvir. É como eu falei, a verdade muitas das vezes incomoda. A verdade, ela vai contra o pecado. A verdade, ela vai contra a injustiça. A verdade, ela vai contra aquilo que aflige a alma. Arrastaram, e muitas pessoas não aceitam, não é verdade? Arrastaram Estevão. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada, lá em Atos capítulo 7, no versículo 55, uma coisa que me chamou a atenção. É que a palavra de Deus nos afirma que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo e viu a glória de Deus e Jesus à sua destra. Sabe o que é ver a glória de Deus? A glória de Deus, irmãos, ela nos proporciona a paz. A glória de Deus, ela nos proporciona a tranquilidade. A glória de Deus, ela nos proporciona a certeza da vitória. E quando eu falo a certeza da vitória, não quer dizer que Deus vai te livrar da aflição dessa terra. Não, você pode até morrer por amor de Cristo, mas a tua alma está garantida lá no céu. É isso que eu quero dizer. Eu vejo muitas pessoas, servos de Deus, que se dizem ser servos, com medo da morte, com medo de uma pandemia, com medo da aflição, com medo do que vai se passar amanhã, com medo do que vai comer amanhã. Mas eu quero te dizer uma coisa: para quem você está olhando? Será que você consegue ver e enxergar lá na frente Deus entrando com a providência na tua vida? Talvez você possa falar para mim assim: você está falando isso porque você não está passando o que eu estou passando. De fato, eu posso não estar passando o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, que o meu Deus que eu sirvo, Ele é maior do que qualquer aflição, e Ele é maior do que qualquer pandemia que possa existir. O Deus que eu prego é aquele que tem poder para curar. O Deus que eu prego é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta. O Deus que eu conheço e que eu prego é aquele que me diz assim: olha, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. O Jesus que eu conheço é aquele que diz assim: olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O Deus que eu conheço é aquele que diz assim: olha, a oração do justo, ela surte em seus efeitos. O Deus que eu conheço é aquele que assim: olha, não temas, porque eu sou contigo.
por onde quer que andares. O Deus que eu conheço é aquele que também diz o seguinte: quando passares pelas águas, não te submergirão, nem pelos rios, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O Deus que eu prego é aquele que disse também para Jeremias, e fala para mim e para você nessa noite: nesta peleja se levantarão contra ti, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. E se eu creio que Deus ele é comigo, e eu creio que Deus ele também é contigo, ele liberta, ele trabalha, ele livra de todo mal. Eu fico vendo pessoas que dizem ser cristãs, e eu fico pensando, meu Deus, que Deus é esse que elas conhecem? Não estou aqui julgando, mas eu estou falando de acordo com a reação. Eu vejo comentários, pessoas com medo: irmão, eu estou com medo, irmão, eu tenho medo de morrer. Eu falo como o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo ele falou uma coisa muito interessante. E olha o que o apóstolo Paulo ele diz lá na carta dele ao povo de Filipos, lá em Filipenses capítulo 1. Apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante que me chama a atenção. Ele fala assim: olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha só, sabe o que ele quer dizer? Enquanto eu estou em vida, eu estou vivendo para Cristo. Eu estou me submetendo à vontade do Pai. Mas se alguém me matar, para mim é lucro. Por que é lucro? Porque eu estou indo para a glória. Eu estou indo para junto do Pai. Eu estou saindo desse mundo de horror. Está entendendo? Ele compreendia sobre a vida eterna dele com Deus. Ele compreendia que se ele morresse na terra, a matéria, a alma dele estaria bem guardada com Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que eu vejo muitas pessoas que olham para tantas coisas. Tem irmãos, tem pessoas que olham para a falha de irmãos. Ah, mas eu não vou aceitar Jesus porque para ser igual tal fulano, lá, tal fulano prega, mas ele não vive o que prega. Então você aceita Jesus e prega aquilo que você, viva aquilo que você vai pregar. Faz você a diferença. Não é verdade? A minha esposa não está na igreja, salvação individual. Ué, se ela não quer nada com Deus, ou se ele, teu esposo, não quer nada com Deus, faz você a tua parte, a salvação individual. Você está pensando que você vai salvar ela, ou ela vai salvar você? Não, não tem isso na Bíblia não, irmãos. Salvação individual. Eu vou explicar algo aqui que muitas pessoas estão distorcendo a palavra. A palavra de Deus fala assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem já leu essa palavra? Está lá em Atos, né? Só que muitas pessoas, elas não compreendem o fundamento dessa palavra. A palavra crer, no Novo Testamento, ela significa obedecer. Então, traduzindo, obedeça ao Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que esse tu e a tua casa, você não pode achar que é toda a tua família que mora, convive contigo, não. A promessa principal, quando fala tu e a tua casa, se refere à tua alma e ao teu corpo. Jesus ele disse assim: olha, não temais o homem, não temais aqueles que matam o corpo e nada mais pode fazer, mas antes vos digo, está lá em Mateus, mas antes vos digo, temais aquele que além de matar o corpo, tem poder de lançar a alma e o corpo no inferno, tu e a tua casa. A nossa casa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo, minha irmã, é templo do Espírito Santo. O teu corpo, meu irmão, é templo do Espírito Santo. Tu, a tua alma e a tua casa, o teu corpo. Está entendendo o mistério? Tu, tua alma, teu corpo, templo do Espírito Santo. Tu e a tua casa. Está entendendo o mistério? Aí você fica assim: não, mas eu não vou, estou com medo. Medo de quê? Escuta bem o que eu vou falar aqui. Me perguntaram o que eu acho das igrejas fechadas no momento. Eu falei que eu acho ótimo. Talvez alguém pode falar: mas por que você acha ótimo? Porque, para princípio de conversa, a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Jesus, quando estava conversando com aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4, e é uma coisa que muitas pessoas não percebem. Jesus conversando com a mulher samaritana, aquela mulher samaritana, ela conversando com Jesus, ela se maravilha com Jesus revelando algo da vida dela.
Foi aquele momento ao qual ela pediu algo e Jesus falou assim, ó, vai e chama o teu marido. E ela fala, não tenho marido. Jesus, verdade tu disseram, não tenho marido, porque tu já tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. Aquela samaritana, ela viu, opa, veja que tu és profeta. Aí Jesus fala assim, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria e daria água jorrar para a vida eterna. Então dá-me dessa água. Jesus falou assim, ó, vai lá e chama teu marido. Aí quando Jesus fala isso tudinho, que eu estou falando aqui, Jesus revela a vida dela. Ó, tu já tiveste 5, mas o que tu tens agora não é teu. Verdade, tu falou. Aí ela fala assim, olha, os nossos pais adoram no monte. E vós judeus, dizeis que é em Jerusalém. Ou seja, presta bem atenção agora aqui, que eu vou dizer uma coisa muito importante, irmãos, que refere-se aos dias atuais. Jesus fala assim para ela, olha, haverá que nem no monte nem em Jerusalém adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu vou explicar para vocês aqui. Os samaritanos, eles achavam e eles criam que Deus só iria ouvir a oração deles se ele subisse para o monte. Os judeus achavam, e até hoje eles fazem oração, no templo, em Jerusalém, porque eles criam que Deus só iria ouvir eles se eles estivessem no templo orando. Jesus agora ele fala para aquela mulher samaritana uma coisa interessante. Jesus não proibiu de ir para o monte e nem proibiu de ir para Jerusalém, para o templo. Não. Tem gente que fala assim, não pode mais subir monte porque Jesus não. Jesus não proibiu ali. O que Jesus ele quis dizer é que não importa o local ao qual você vai adorar, o importante é você adorar. Eita glória! Está entendendo o mistério? Não importa se é no monte, não importa se é no templo, não importa se é na tua casa, não importa se é no teu trabalho, não importa aonde for, se você está dentro da condução, o importante é você ser um verdadeiro adorador, adorar em espírito e em verdade. E quando eu começo a olhar sobre verdadeiro adorador, eu começo a compreender algumas coisas. Porque se Jesus falou sobre o verdadeiro adorador, é porque também existe o falso adorador. E os falsos adoradores adoram de qualquer maneira. Adoram a moda, vamos embora. Não é verdade? É aquele tipo de adorador que na igreja prega, canta, fala em mistério, anda bem vestido, mas cá fora anda como o mundo, se veste como o mundo, vive como o mundo, usa palavras como o mundo, pratica as coisas do mundo. Isso é falso. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, independente de local. Independente de local. Pode ser no templo, pode ser no monte, pode ser em casa, pode ser no trabalho. Um maior exemplo disso nós vemos em Daniel. Um homem que orava a Deus 3 vezes ao dia. Um homem que lá em Israel buscava a presença do Senhor. Um homem que tinha um espírito excelente. Pegam Daniel, o povo de Israel, e levam cativo à Babilônia. Talvez alguém poderia falar assim, mas Daniel agora vai mudar, porque agora na Babilônia Daniel vai mudar. Mas não, Daniel sabia o Deus que ele servia, e o mesmo Deus que ele servia em Israel era o mesmo Deus que ele servia na Babilônia. Daniel não mudou a sua característica, Daniel não mudou a sua maneira de viver, ele andou de acordo à vontade de Deus. Daniel não estava no rei Nabucodonosor, os olhos de Daniel não estavam em Babilônia, os olhos de Daniel não estavam em relação a ser cativo, não. Daniel sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que Deus tinha poder, como livrou ele da cova dos leões. E se você for ler a história de Daniel, você vai ver o porquê que Deus livrou ele, porque ele crera no seu Deus, ou seja, ele obedeceu a Deus, ele orava, ele buscava, ele se separava. Cadê os crentes dos dias atuais? Aí você fala assim, mas por que você está agora falando que Concordia está fechada? Porque existe uma pandemia, irmãos. Aí você pode falar para mim, Josias, cadê a tua fé? A minha fé consiste em que essa enfermidade não vai atingir nem a mim e nem os da minha casa. Mas a mesma palavra que fala que nós devemos ter fé é a mesma que diz lá entre os 10 mandamentos: não tentarás o Senhor teu Deus.
E o que mais está acontecendo nos dias atuais é crente tentando a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui. Se alguém estiver acompanhando essa live, eu queria que você comentasse o que eu vou perguntar aqui Você comenta aí. Se você está para sair da tua casa ou para ir para o teu trabalho, ou até mesmo para a igreja, você tem que sair para resolver uma coisa importante, mas de frente à tua rua tem um tiroteio entre polícia e bandido, tem um tiroteio. Você sairia assim mesmo? Você sairia? Arriscaria sair tendo tiroteio? Porque você sabe que o tiro, a bala, dependendo do lugar onde bater, ela mata, e se não matar, ela aleja. Você sairia? Tá aí uma pergunta. Eu queria ver alguém responder aqui nessa live. Você se arriscaria sair tendo um tiroteio em frente à tua casa, na rua? Tiroteio. Você sairia? Tenho certeza que não. Por que não você não sairia? Porque você iria falar assim: eu não vou correr o risco de morrer, eu estou vendo que está tendo tiroteio. Aí eu perguntaria, você não crê em Deus não? Deus não pode te livrar? Mas aí você vai falar: não, mas a Bíblia fala, não tentarás o seu teu Deus. Então, se existe uma pandemia que está matando pastores, porque pastor também é carne como eu e você, meu irmão. Ah, mas e a fé? Irmão, isso aqui não é questão de fé, isso aqui é questão de obediência. A Bíblia fala, melhor é obedecer do que o sacrificar. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas agora, um monte de gente olhando para o homem, um monte de gente olhando para as coisas dessa terra e está esquecendo de olhar para Deus. Falta de quê? Espírito Santo. Falta de quê? Direcionamento. Porque é o Espírito Santo que nos dá direcionamento. O Espírito Santo é que nos aconselha, o Espírito Santo é que nos convence. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, para vocês verem como a Bíblia fala: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem luz trevas e trevas luz. Você vê como é que está havendo uma inversão de valores. Pessoas acham que o Espírito Santo vai chegar e vai libertar. Não, o Espírito Santo não liberta. Quem liberta é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele convence. Sabe o que é convencer? Ele não vai chegar para você, sai. Não, ele te convence. Para isso existe a renúncia. Você conheceu a palavra. A palavra de Deus falou assim: olha, não pode prostituir. Um exemplo que eu estou dando, tá? Dentre tantos que eu poderia dar de pecado. Não pode prostituir. É pecado. E se morrer numa prostituição, é inferno. Já estou sendo avisado pela palavra, certo? Aí cabe a minha renúncia. Opa, não vou me prostituir. Não vou. Mas o desejo da carne vem. Aí o Espírito Santo entra. O Espírito Santo vai convencer, então você acha que é certo? Se você for aquilo lá e você morrer naquele lá, é inferno. Vai querer arriscar? Aí a pessoa: não vou arriscar não. Melhor ficar quietinho na minha, porque isso aí vai me trazer problema mais tarde. O Espírito Santo te convenceu. Agora, irmão, se o Espírito Santo não convence a pessoa do pecado, por quem que a pessoa está sendo convencida a permanecer no pecado? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque uma coisa é certa: ou você será convencido pelo Espírito de Deus a abandonar o pecado, ou alguém vai te convencer a permanecer no pecado. Tu já parou para analisar? Tu já parou alguma vez na vida para pensar pela lá? Se eu não estou largando o pecado porque eu gosto do pecado, deve ter alguém que está me influenciando a permanecer. E quem é esse alguém? Tu já parou para analisar acerca disso, minha irmã? Tu já parou, meu irmão, para analisar acerca disso que eu estou falando? E talvez você possa falar assim: mas irmão, onde você quer chegar com isso? Eu não estou aqui para apontar pecado de A ou de B, não, irmãos. Eu estou aqui para dizer o seguinte: que tem muitas pessoas que estão olhando para as coisas dessa terra e está esquecendo de olhar para Deus. Onde nós lemos? Em Isaías capítulo 45, versículo 22. Deus, ele chama: olhai para mim. Deus está chamando a atenção: olhai para mim, sereis salvos. Vós todos servos da
da terra, porque eu sou Deus e fora não há outro. Você pode ir a Maria, você pode ir a João, você pode ir a Sebastião, eles não vão te salvar. Mas quando você bota em Jesus Cristo a tua esperança, tudo muda. Quando você de fato aceitar Jesus, ou seja, se submeter à vontade de Deus. Porque tem muitos que falam assim, eu já aceitei Jesus no meu coração. Aceitar Jesus só no coração não basta. Prova disso, como eu falei, vou repetir, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E eu mesmo, Deus da paz, vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e sejais irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? A renúncia cabe você fazer. Deus ele vai te ajudar a vencer o cigarro, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano. O Espírito Santo é quem vai trabalhar na tua vida, ele vai te incentivar, mas você tem que rejeitar o pecado. Mas irmão, eu não estou cometendo nada disso. Aí você vai entrar como aquele jovem rico. O jovem rico, ele chega para Jesus e fala assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Não é isso? Jesus falou 5 ou 6 do decálogo, dos mandamentos para ele, para aquele jovem. O jovem, ele olha para Jesus e ele fala assim, olha, de tudo isso, desde quando eu sou pequeno, eu tenho observado e nada disso eu tenho cometido pecado. Então isso aí, praticamente, o que ele quer dizer para Jesus era o seguinte, ó, nisso aí eu estou tranquilo, então eu estou no céu, então eu vou ter a vida eterna. Assim tem muitos hoje em dia. Não, mas eu não faço mal para ninguém, irmão. Não faço mal para ninguém, não mato uma mosca. Faço mal para uma mosca, como é que é? Aí Jesus olha para aquele jovem e fala assim, olha, ainda te falta uma coisa. Falta? Vai, pega tudo que tu tens, vende, reparte entre os pobres, depois volta e siga-me. Jesus quer dizer o quê? Depois você vem e obedece o que eu falar. Você vai me seguir. Aquele jovem, por ser muito rico, ele não quis. Sabe por quê, irmãos? Talvez você possa perguntar, então Jesus queria que ele ficasse pobre? Não. O que Jesus quis mostrar para aquele jovem rico era onde estava o coração dele. O coração daquele jovem não estava voltado, ainda que ele não fizesse aquele pecado ao qual Jesus mencionou a ele, mas o coração dele estava nas coisas dessa terra. O coração daquele jovem rico estava voltado para a riqueza que ele possuía. Sabe o que isso representa? O que eu aprendo com isso? É que enquanto nós ficarmos olhando com o nosso coração voltado para as coisas dessa terra, nós nunca vamos alcançar de Deus a plena misericórdia. Está entendendo o mistério? Por isso que certa feita lá em Mateus, do versículo 31 a seguir, Jesus ele diz assim, olha, não vos inquieteis pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe o que vós necessitais. Aí no versículo 33 Jesus fala assim, mas antes vos digo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus ele quer dizer com essa palavra? Justamente o que nós lemos em Isaías 45, 22. Olhar para mim e serei salvo. Não olha para as coisas terrenas não, meu irmão. Olha para Deus. Olha para Deus. O Espírito Santo te dá o direcionamento. Deixa Deus te dar o direcionamento. Olha para Deus. A vitória da paz de Deus. O homem pode vir com palavras desanimadoras para você. O homem pode falar que você não tem capacidade de alcançar uma grande vitória da parte de Deus. O homem ele pode dizer para você que você nunca vai conseguir ser feliz. Mas quando Jesus ele entra, a sua felicidade se torna completa. Talvez você possa dizer assim, mas irmão, pera lá. Eu conheço uma mulher que o marido dela largou ela está na presença de Deus. Será que ela é feliz? Eu falo, é. Porque ela tem um principal. Ela tem um principal, irmãos. Talvez você fale, principal como assim? Ela tem o dono da vida. E quem tem um dono da vida tem tudo. Tá entendendo? Quem tem um dono da vida tem tudo. Quem tem um dono da vida não tem medo de nada. Amém? Então, irmãos, eu queria fazer uma oração em favor, nessa noite, em favor de todos aqueles que se encontram enfermos. Presta bem atenção. Não que eu não vá orar pelos demais, mas a minha oração nessa hora
é voltada para aqueles que estão lá no leito de dor, não só com a pandemia, com o coronavírus, mas eles estão lá com câncer, tem pessoas lá com AIDS, e você que tem toda a saúde aí não quer valorizar, estar na presença de Deus. Tem pessoas que estão lá em outros países, irmão, que não tem nada para comer, estão comendo rato, estão comendo tijolo, estão comendo barro, e você ainda tem um arroz com feijão, está murmurando porque está comendo só arroz com feijão. Vá lá fora para você. Talvez você fale assim, irmão, você está olhando para isso agora? Não, eu estou querendo dizer para você, que estou querendo mostrar para você que você tem que olhar para Deus, porque o teu socorro não vem do homem, o teu socorro vem de Deus. Irmãos, rapidamente também, uma coisa que eu quero deixar bem claro, é muita hipocrisia que eu vejo também no meio disso tudo. Talvez você possa me perguntar, em que? Eu vi outro dia um camarada falando assim, por que os líderes não vão lá nos hospitais e oram pelos enfermos para todos eles ser curados? Irmãos, presta bem atenção, eu vou fazer uma pergunta aqui. Na época de Jesus havia hospitais. Me mostra na Bíblia onde que tem algum versículo na palavra que Jesus e os discípulos foram a algum hospital para orar por algum enfermo. Eu queria que me mostrasse na Bíblia. Escuta bem. Antes que você fale assim, mas peraí, quer dizer então que é proibido ir no hospital? Não estou falando isso. Eu estou falando de acordo com o que falaram. Desafiando. Por que eles não vão lá orar nos enfermos lá? Mas pera lá. Por que Jesus não foi lá no hospital também? Por que os discípulos de Jesus não foram no hospital também? Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele colocou um algo. As pessoas, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, as pessoas parece que elas têm a mente muito pequena. Deve ser, impossível. Jesus, ele colocou um algo chamado medicina. Deus deu inteligência para o homem, a medicina. A medicina foi Deus quem deu ao homem. Deus deu sabedoria ao homem. Imagine Deus dar algo para o homem e depois Deus ele vai lá e envia um servo dele para curar todo mundo que está lá no hospital. Para que serviu aquela medicina do médico? Deus teria desmoralizando o médico, fazendo o médico passar vergonha? Será que isso Deus faria? Não, irmãos. Agora, quando a pessoa vai na medicina e a medicina não consegue alcançar a cura para aquela pessoa, para aquela causa daquela doença, aí entra Deus. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aí sim entra Deus. Aí entra Deus. Do contrário, irmãos, tem a medicina. Porque se fosse assim, não precisava existir dentista, não precisaria existir hospital, não precisaria ter medicina, médico nenhum, porque Deus ia curar todo mundo. Deus é o servo dele, ia lá e curar. Mas Deus deu a medicina. Meu Deus, eu fico às vezes olhando assim, meu Deus, para que os camaradas eles botam tanta coisa, eles querem criar tanta coisa, eles querem botar tanta coisa em cima, mas nós oramos porque nós cremos no poder de Deus. Escuta bem, porque nem todo mundo que está enfermo é enfermidade natural. Tem muitas pessoas que estão no manicômio, tem muitas pessoas que estão debaixo de marquises, tem muitas pessoas que estão dentro do leito de hospital que são vítimas de espíritos malignos. Tem pessoas que estão lá que não é uma coisa natural, é coisa sobrenatural. E essa coisa sobrenatural Deus vai tratar. Amém? Vamos orar agora esse Deus. Vamos clamar esse Deus agora. Talvez você possa estar aí na tua casa e você possa estar com o teu coração angustiado. Talvez você possa estar com o teu coração entristecido por uma palavra, tua fé entristeceu o teu coração. Mas eu quero mostrar para você que você deve olhar para Jesus e ver a glória de Deus reinar no teu coração. Ver a paz de Cristo brotar e a cada dia florescer no teu coração. Vamos orar? Oremos. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Deus, eu venho entrar na tua presença em oração. Pai querido Deus Santo, para interceder a Ti, Senhor, em favor, meu Pai, dessas almas que se encontram, ó Deus, ali, ó Pai, num leito de dor,
Senhor, pessoas que ali estão vitimados, ó Pai, de opressão maligna, pessoas que estão debaixo das marquises, ó Pai, ali, Senhor, sem direção, pessoas que se encontram, ó Pai, aprisionados, meu Senhor, nos vícios, ali, meu Pai, das drogas. Jesus querido, Jesus santo, Tu és o Deus da visitação, Tu és aquele que tem poder para libertar, Tu és aquele que tem poder para... Tu és aquele que tem poder, meu Pai, para arrebentar as correntes, ó Pai, demoníacas, Senhor, que tem aprisionado essas vidas. Jesus querido, Jesus santo, e em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó meu Pai, eu venho usar, meu Pai, da autoridade para dizer a toda a pandemia, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora, sai do corpo desse homem, desta mulher, espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada agora, espírito que tem causado a depressão, espírito que tem causado até mesmo desânimo, a dor nos ossos, enfermidade, em nome de Jesus Cristo, te repreendo nesta hora. Sai desse corpo agora, sai desta vida agora, sai dessa mente agora. Você que tem colocado essa pessoa com espírito de loucura, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo. Sai desta vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Senhor da glória, vá fazendo, ó Pai, do Teu mover, vá fazendo do Teu mover sobre cada vida, vá fazendo do Teu mover, meu Pai, nesta noite, Senhor, para que esse povo possa ver que Tu és o Deus que opera, e operando Tu ninguém pode impedir, para que esse povo possa ver que Tu és o Deus dos milagres, Senhor, para que esse povo possa ver, meu Pai, que Tu és o Deus da restituição, que Tu és o Deus, ó Pai, Senhor, que a última palavra do Senhor, ainda que a medicina diga que não tem jeito, o Senhor é o Deus que dá a última palavra. Meu Deus e meu Senhor da glória, as Tuas mãos se encontram estendidas para operar. Opera, Pai, em cada vida, opera, Pai, em cada coração, e confirma, ó Deus, a vitória para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que nós possamos sempre olhar e buscar o alvo, que é Jesus Cristo. Como diz em Hebreus, capítulo 12, diz o seguinte, no versículo 1 a seguir, diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, irmãos, que nós possamos olhar somente para Jesus. Vamos ser igreja, vamos ser povo de Deus, vamos nos colocar na posição de verdadeiro povo de Deus, vamos nos colocar na posição de verdadeiro adorador, vamos nos colocar na posição de verdadeiro servo de Deus, vamos nos colocar na posição de verdadeira luz do mundo, vamos nos colocar na posição, irmãos, na posição de verdadeiro profeta de Deus. Porque eu estou falando, muitos estão dizendo profeta, estão entregando profetado, mas não estão entregando o que o povo precisa ouvir. Eu não estou preocupado em pregar o que você quer ouvir, minha irmã. Eu estou preocupado sim em pregar aquilo que você necessita ouvir, aquilo que hoje para você pode ser amargo, aquilo que hoje para você pode ser difícil de engolir, mas é uma coisa que vai curar a tua alma, é uma coisa que vai encher o teu corpo com o Espírito Santo, é uma coisa que vai trazer você para a vida, é a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa vos abençoar, vossa família, que Deus possa abençoar vossas vidas, que Deus ele possa derramar poder, que Deus ele possa vos cobrir com o teu sangue, que Deus ele possa enviar o seu exército de anjos para acampar ao vosso redor, guardá-los e protegê-los de todo mal. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Que todos que amam e aguardam a vinda do Senhor possam dizer amém, e que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Medite nisso que eu falei, medite todas as palavras que foi dita nessa noite. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite a Jesus hoje.
Você que está afastado, como eu estava um tempo atrás, volta para o caminho do Senhor também. Volta para o caminho do Senhor enquanto há tempo. Jesus está te dando oportunidade. E talvez você possa falar assim: quando Deus me tocar. Jesus já está te tocando hoje. E talvez você possa falar assim: um dia, quem sabe. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã não nos pertence. Amanhã você pode amanhecer com vida, eu creio que você vai estar com vida, mas também você pode ser pego de surpresa pela morte de repente, repentina. E aí, o que tu tens, para quem será? Para onde vai a tua alma? Pensa nisso e luta pela tua salvação, minha irmã. Luta pela tua salvação, meu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Olha para o nosso Deus. Busca o nosso Deus. Clama ao nosso Deus. E entra na posição ao qual nosso Deus ele tem chamado. Se submeta à vontade de tua carne. Renuncie ao mundanismo. Renuncie o que o mundo oferece. Porque a Bíblia nos afirma que quem é amigo do mundo constitui-se. Quando fala constitui-se, isso não quer dizer que é uma coisa sua de falar eu sou inimigo, não. É Deus, independente de você aceitar ou não, ele constitui inimigo dele. Tiago 4, versículo 4. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Muitas pessoas estão praticando o mundo. Eu estou com Deus. Ele pensa que está com Deus, mas para Deus ele é inimigo. Isso é Bíblia. Amém? Que Deus possa vos abençoar, meus irmãos. E assim preparando Deus, nós vamos orar e vamos fazer mais live. Amém? Pretendo fazer um dia, a gente fazer um estudo bíblico aqui também. Amém? Porque, irmãos, nós temos que usar as ferramentas que nós temos de internet para fazer o Evangelho de Deus ser alcançado por todos. Amém? Porque os falsos profetas estão aí, não são poucos não, profetizando e pregando o que o povo quer ouvir, esquecendo que o Evangelho é renúncia. Evangelho de Cristo, irmão, não é teologia de prosperidade, não. Evangelho de Cristo é renúncia, é renunciar ao mundanismo, é renunciar a pecado, é andar em obediência à palavra, é andar em santidade com Deus. Isso é Evangelho de Cristo. Outro evangelho pode jogar fora. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde. Amém, irmãos?